E vamos para a segunda questão aqui. A gente até reuniu duas questões que a gente achou bem semelhantes. Nós temos controle de por quem nos apaixonamos? Ou isso depende de alguma força maior? A outra questão que nós entendemos bastante correlata foi a seguinte: o quanto a espiritualidade interfere no sentimento de uma pessoa por outra e a própria pessoa. Tá? Então, vamos de novo aqui. A primeira pergunta: nós temos controle por quem nos apaixonamos? Ou isso depende de alguma força maior? E a segunda questão: o quanto a espiritualidade interfere no sentimento de uma pessoa por outra? E a própria pessoa, o quanto que ela interfere nisso também? Tá? Então, a gente entendeu que as duas perguntas versam assim, sobre um campo de afetividade, né? de sentir-se atraído, apaixonado pelo outro, né? E aí, nesse sentido, vamos deixar o Jung começar a discussão para a gente também. Vamos lá. A resposta para essas duas perguntas está bem resumida no terceiro capítulo do livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel. O título do capítulo é Namoro. Mas antes de falar diretamente disso aqui, nós vamos fazer uma remissão a uma impressão, vamos dizer assim, do que diz respeito à intimidade. Quem já assistiu algum estudo nosso falando, nós costumamos dizer que a visão geral acerca da sexualidade seria mais ou menos assim, que existiria assim em relação à intimidade, eu teria raiva de alguém, então aquela relação seria negativa, ou alguém é indiferente para mim, aquela relação seria neutra, zero, e alguém é caro para mim, então aquela relação seria positiva. E iríamos imaginando que essa relação iria, à medida que ela vai progredindo, ela iria se extremando. Ou seja, se eu tenho muita raiva, muito ódio de alguém, aquela relação iria para o lado negativo. E se eu tivesse muita alegria, muito prazer de estar com alguém, aquela relação iria para o lado positivo. Mas do ponto de vista espiritual, esse conceito não é um conceito verdadeiro. Porque, na verdade, nós sempre temos uma relação de aprofundamento de laços. Então, na verdade, o ponto zero que nós poderíamos dizer é um espírito não causa nenhuma impressão mais direta em outro espírito. Então, ponto zero absoluto no mundo como o nosso é muito difícil de acontecer, porque somos espíritos milenares. Entretanto, nós temos sempre um lado de intimidade que vai se desenvolvendo à medida que nós vamos convivendo com alguém. É como se esse alguém que nós convivemos, nós vamos trocando sentimentos, trocando ideias, é como se alguém ficasse impregnado de pedacinhos da nossa individualidade e nós também ficássemos impregnados de pedacinhos da individualidade do outro. Então ficamos, quando nós nos relacionamos com alguém, em qualquer nível, nós desenvolvemos intimidade. Ou seja, aquela pessoa passa a não ser indiferente para mim. Ela passa a ser alguém diferente para mim. E essa relação ela vai progredindo e vai progredir infinitamente. Porque nós estamos começando, nos relacionando nas nossas famílias, com as pessoas, com os nossos amigos, e futuramente a humanidade vai se irmanar em família universal. Então, na verdade, a afinidade ou afinação, ela vai ser uma consequência natural para todo mundo, no futuro. Bem, a questão é, quando nós temos intimidade, essa intimidade, ela pode causar em nós, se o trabalho precedente foi bacana, foi legal, foi um trabalho de servir um ao outro, de cuidar um do outro, essa relação vai redundar numa relação de simpatia, de amizade, de amor. Se a relação foi descuidada e nós não cuidamos do outro, nós não amparamos o outro, essa relação de intimidade, ela pode se transformar no futuro numa relação de cobrança, uma relação de mágoa, uma relação de ódio. Mas vejamos bem, o ódio e o amor são relações de intimidade. Então é comum dizer, o amor e o ódio são faces da mesma moeda.
Então, alguém que eu tenha dificuldade e alguém que eu ame, independentemente disso, são pessoas íntimas para mim. E é por isso que o Evangelho é uma ode ao perdão, à reconciliação, porque eu só posso me reconciliar com alguém que é íntimo meu. A questão do apaixonar-se, que foi da pergunta agora mais diretamente. O apaixonar-se, na verdade, é um reencontrar-se, né? Emmanuel, ele usa aqui uma expressão quase que poética, quer ver? Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para entrega recíproca. Uau! E daí se desenvolve o processo de atração. Olha que lindo. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não falseássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Não é? Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, quer dizer, uma hipótese. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em estâncias passadas, outra hipótese. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional, noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Então, na verdade, quando nós nos apaixonamos por alguém, existe ali uma complementação magnética, em sua grande maioria decorrente, vamos dizer assim, de relacionamentos pretéritos que são reatados. E quando nós falamos de relacionamentos pretéritos, não estamos dizendo necessariamente de casamento ou namoro, não necessariamente. Nós estamos dizendo de relações de intimidade. Então, na verdade, quando nós encontramos alguém que nos apraz, né, é um reencontro, né, e uma complementação magnética. Ok? Então, essa questão da influência em nos apaixonarmos é direta, de espírito para espírito que conviveu ou que se complementou magneticamente, segundo o texto aqui do Espírito Emmanuel. Tá? Ronaldo, é bom que o Emmanuel faz um carinho ali, né? Doce mistério, aí depois vem reencarnações, né? Então, assim, a gente entende as facetas, né, que estão por trás aí desses encontros, né? Ele fala uma expressão, Felipe, que é muito legal, que é suave encantamento. Suave encantamento. Ou seja, a pessoa fica encantada pela outra, né, numa sensação de docilidade. E às vezes atrás daquele encontro ali existe realmente uma vivência muito positiva, por que não dizer, ou às vezes até uma vivência que não foi tão positiva, mas é uma vivência de intimidade, independentemente da situação. Aí a outra pergunta é se nós podemos provocar uma paixão. Quando nós atentamos para alguém, né, nós já estamos identificando a simpatia existente. Então, na verdade, nós podemos alimentar aquela simpatia no sentido de investir para que ela possa progredir ou não. Nesse aspecto, como nós já convivemos com muitas pessoas, né, e já nos apaixonamos por muita gente, e já amamos muitas pessoas, cada reencarnação nós somos convidados à disciplina. A disciplina do conhecimento, a disciplina da escolha e principalmente a disciplina da fidelidade, quando essa escolha é feita de maneira positiva e consciente. A monogamia, ela representa um passo de progresso na humanidade, porque escolher alguém para cuidar é uma das coisas mais nobres que nós podemos fazer aqui na Terra. Então, a questão é, se eu já fiz uma escolha, e essa escolha foi consciente, e por um motivo qualquer, outra pessoa que já tenha intimidade conosco no passado surja, é necessária a disciplina, a ponderação, o amor, o discernimento, porque senão nós podemos complicar um pouquinho, não é, aquilo que estava proposto em termos de dever para nós. Vai ter outra pergunta que vai falar sobre isso de maneira mais direta. Então, a segunda pergunta que foi feita é se a espiritualidade influencia. E nesse mesmo capítulo,
Emmanuel fala assim: é imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente, os espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos, ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Tem mais coisa falando aqui, né? Mas nós estamos dizendo o seguinte: quando Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele faz uma estimativa em 1954 que para cada um encarnado tinha 10 desencarnados. Então essa história de eu não pedi para nascer é uma grande mentira. Nós entramos numa fila de no mínimo 10 para podermos reencarnar. Então existe uma concorrência muito grande para conseguirmos vir para a escola terrestre, particularmente com aqueles espíritos que são íntimos nossos no passado. Então, quando nós reencarnamos, né, e nos propusemos trazer alguém, esses espíritos já estão vinculados a nós naturalmente, e vão querer que nós, e vão provocar, até inconscientemente, a união para que eles possam vir mais cedo. É o que Emmanuel está colocando aqui. Então, aos jovens relacionamentos, é necessário a maturidade e a responsabilidade para que não haja, sobretudo aos jovens, a gravidez precoce, que não é um transtorno, vamos dizer assim, que não é um acidente, não é? Mas é algo que vai exigir daquele casal um comprometimento que talvez fosse mais gostoso no futuro. Repetimos, né? Não que seja ruim, a gravidez ela nunca é ruim, ela é sempre bem-vinda e ela sempre vai promover a quem quer que seja, mas a gravidez planejada, ela traz mais segurança para aquele jovem casal. Então é mais desejável que esses impulsos e essas provocações encontrem corações amadurecidos, corações estudiosos e corações ponderados, para que não haja a precocidade da reencarnação. Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Eric e até dentro das questões que o Jung está colocando aqui, é de se pensar um mundo de provas e expiações, né? Qual que é o padrão de relacionamentos que tende a imperar, né? Fica, né, no ar essa questão. Mas ao mesmo tempo é a gente ressignificar e talvez iluminar essas relações, né? Por mais que fossem conflituosas ao longo do tempo, que geraram desavenças, o quanto que a gente pode sublimar isso e que mais para frente podemos colher frutos maravilhosos. Vamos ver, por exemplo, alguns romances do Emmanuel, lá no livro 50 anos depois, né? Temos figuras bem icônicas para a gente conseguir ver essa representação, né? Então, o Emmanuel traz uma personagem, que é a personagem central da obra, que é a figura de Célia Lúcius, e um espírito que ela apaixonou completamente no contato que ela teve, que é o espírito do Ciro. Os dois tiveram um encontro naquele instante, conseguiram entender que aquela relação de amor sobreviveria àquele instante, era algo muito profundo, que eles não conseguiriam realizar encarnados naquele instante, mas que eles não sabiam identificar ao certo a profundidade daquilo. Tem um determinado momento que a própria Célia fala assim: noivo ou irmão? As coisas se confundiam, e o Emmanuel coloca de forma muito bela o quanto que esses reencontros de almas afins vão nos permitindo a interação uns com os outros em diferentes papéis, inclusive, ao longo do tempo. Mas a gente vê 15 séculos depois, um já conseguiu uma elevação imensa, no caso da figura de Célia, o outro ainda estava preso às vivências aqui da Terra, no caso do Ciro, e temos a história deles retratada de novo por um romance do Emmanuel, que é o livro Renúncia.
E vamos encontrar então Alcione fazendo esse movimento ao encontro desse ser amado, essa alma tão afim e que quando se encontram aqui na matéria é aquela atração, né? E ela foi orientada do tipo, olha, não é para vocês terem nada quando vocês estiverem encarnados, mas toma cuidado, porque por mais que você já seja espírito top, Alcione, na hora que chegar lá, a força de atração é muito grande daqueles que se afinizam, né? Então entra muito como uma fonte ilustradora do que o Jung trouxe para a gente, né? Muito bom. Até reforçando ainda em se tratando de Alcione, né, e linkando com o ponto que Jung trouxe da fidelidade, em um dado momento, Carlos já num outro relacionamento, né, e se encontra com Alcione, e dessa feita a Alcione falou, não, você já tem um compromisso, né, e você deve permanecer fiel a ele. Vocês imaginem a dificuldade, né, de um espírito dizer isso, se sentindo profundamente atraído, ligado, afinizado com o outro, no entanto renunciando a esse momento ali de estar mais próximo, dado um compromisso que já tinha sido assumido, né? Então realmente fica como ilustração dessa necessidade da gente estar fiel, estar monogâmico, né? Algo que na literatura espírita a gente encontra de forma bem fundada, né? Ô Felipe, mas mais ainda, né? A Alcione ainda pensa que como irmã de caridade, ela auxiliaria ele e a esposa. Exatamente. Aff, Maria. É coisa bonita demais. O relacionamento permanece, né? Independente da expressão dele. Pois é, isso é tão bonito. Ela pensar que ela vai ter o alimento do amor que ela precisa ali naquela relação, mas de outra forma. E pensa que maravilha, que oportunidade linda, né? A questão do controle aqui também nos chamou muita atenção, né? A gente tem controle sobre quem nos apaixonamos, né? E a gente conversando entre a gente comentou muito que quando a gente estuda livre-arbítrio, a gente entende que o determinismo que existe na vida do espírito é aquele que nos diz que a gente deve arcar com os efeitos das causas que a gente planta, né? Então, nesse sentido, mesmo que agora eu não tenha, eu aparentemente não esteja no controle de com quem eu me afinizo, isso tem relação com escolhas minhas pretéritas, né? Então, esse controle existe, sempre fundado e dentro desse clima da lei de causa e efeito, né? Que nos governa. Então, estamos sempre aí herdeiros de nós mesmos, né? Eu acho que é um grande papel assim do espiritismo, né, nessa citação que eu li, para dizer assim, né, o materialismo fazendo tudo errado e as religiões bloqueando a questão da natureza, da vida e tal. Vem a doutrina espírita para mostrar o que é sagrado, o que é divino, o que é da natureza nossa, quanto a gente deve sublimar. E mais ainda, gente, hoje a gente está aqui, na nossa conversa também a gente falou, o maior papel que a gente pode fazer aqui é instigar vocês a estudar essa maravilha que é a sexualidade à luz do espiritismo. Eu tô empolgada, entendeu? A gente tem que estudar mesmo, cara. É sério. Teve coisas que o pessoal respondeu que eu nem sabia. E outra coisa, é gerar autonomia. Eu, como evangelizadora, isso tem aqui na plateia, vamos ficar conscientes disso. O nosso papel não é ficar gerando moralismo para dizer, né, pode, não pode, certo ou errado. Não é isso. É dar instrumentos para aquele ser imortal, com a sua trajetória, fazer escolhas autônomas, conscientes, né? De tudo que envolve, das tendências que ele tem, das dificuldades, das potencialidades, à luz do espírito imortal. Esse é o maior papel que a gente pode fazer, né? Muito bom. E a gente entendeu aqui no Apaixonamos também, que talvez dentro da órbita dessa pergunta, né, a gente tivesse alguma coisa assim no sentido de dos nossos anseios, né? Quando que eu vou encontrar a pessoa com a qual eu devo ser monogâmico? Eu quero ser monogâmico com alguém, cadê a pessoa? E até uma idealização da questão do relacionamento, né? Como se a gente se realizasse através do relacionamento com o outro, né? E a gente até comentou de uma referência que a gente viu certa feita, de que a gente se realiza na relação com Deus, no conhecimento de nós mesmos, na ação que a gente pratica, e o relacionamento com o outro é um dos pontos que compõem isso, né? Até para que a gente não incorra assim, no risco de idealizar demais o relacionamento, e aí eu chego ali num passo, por exemplo, de casamento, né? Imaginando o outro como a outra metade da minha laranja, aquele que vai salvar a minha encarnação, e aí quando eu começo a ver, né, que
todos nós somos espíritos a caminho, que nós temos a necessidade de nos completar, isso não está no outro, está na gente.